Olá, eu sou Bernardo Abreu, faço parte da Coordenadoria de Extensão Universitária por Mediação Tecnológica do Departamento de Extensão da UERJ. É muito bom ter você aqui com a gente nessa estreia do Se Liga na Extensão. A ideia desse podcast é te aproximar dos projetos que fazem a UERJ vibrar na prática. Aqueles que transformam realidades, fortalecem comunidades e aproximam saberes que nascem dentro e fora da universidade. E eu sou Raquel Banos, bolsista Proatec do setor de comunicação social do DEPEST. Hoje, para começar a nossa série Linha do Tempo, nada melhor do que um projeto que mostra que o carnaval é muito mais que festa. É tradição, é cultura, é comunidade. Hoje a gente fala do Bada UERJ, um projeto que prova que o samba é uma escola para todas as idades. E para essa conversa, a gente recebe aqui o professor Felipe Mostaro e o professor Rafael Cazé, professores da Faculdade de Comunicação Social, coordenador e subcoordenador do projeto Badauerj. Felipe, para começar, conta pra gente como nasceu o Badauerj e o que te inspirou a transformar o samba e o carnaval em extensão universitária. Bom, obrigado primeiro ao DPEST, por estar dando essa honra para nós aqui do Audiolab, do Badauerj, de começar esse projeto, de iniciar esse papel tão importante que o DPEST faz, nos trabalhos de extensão. E a gente tem um carinho gigante pelo Badauerj, porque ele surge de uma demanda coletiva dos alunos. Em 2022, nós fizemos a cobertura da Copa do Mundo aqui. Foi um projeto muito importante, do Escola de Narradores, que também é um projeto de extensão. E alguns alunos, terminado a Copa do Mundo, aquele calor, lá para março, passou o carnaval, falaram assim: professor, que preconceito é esse com samba? Por que vocês só vão cobrir Copa do Mundo e futebol? Por que a gente não pode ir para Sapucaí também? Eu falei: claro que a gente pode. E aí, na ocasião, nós tínhamos 57 pessoas envolvidas, de vários cursos da UERJ, de História, Sociologia, aqui, obviamente, tanto da comunicação quanto do jornalismo, e tivemos a ideia de inscrever como projeto de extensão. Logo na primeira vez que nós inscrevemos, já foi aprovado, e a partir daí a gente começou as nossas atividades com o podcast, que é a essência aqui do nosso laboratório, A gente trabalha muito com mídia sonora, mas o carnaval é algo tão completo, tão gigante, que a gente acabou desmembrando em outros produtos. E hoje a gente vai falar, sobre isso ao longo do nosso bate-papo. É muita coisa que a gente produz, dá um orgulho enorme de cumprir o papel, de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, de ter o ensino, a pesquisa e extensão de uma maneira muito forte. E a primeira sequência de podcast que nós fizemos foram 6 podcasts, que a ideia principal era explicar o que é esse ritmo samba, por que o carnaval existe no Brasil, qual a influência do povo preto na constituição dessa manifestação cultural tão determinante para a nossa identidade, para a nossa cultura. Então a gente teve uma honra enorme, uma alegria imensa, que o nosso primeiro episódio ganhou um prêmio nacional de melhor podcast sobre cultura. Foi o primeiro nosso, em 2023, falando do samba como uma resistência negra. Depois a gente foi alongando mais um pouquinho e parou ali no Mário Filho, quando o desfile de escola de samba se torna algo não só divulgado nos jornais, mas uma competição. Passou até as notas, isso que hoje a gente está acostumado, nota 10, Aquela apuração tão maravilhosa. A gente para ali e depois começa a desenvolver outras temáticas, passando por todos os quesitos, Explicando para o pessoal o que é alegoria, a diferença de alegoria para fantasia. Para quem gosta de carnaval já sabe, mas para quem é curioso e liga a televisão ali naqueles dias, começar a se inteirar mais. E o primeiro grande projeto, que eu e o Cazé a gente pensou, um dos nossos lemas é que o carnaval no Badauerj não é só fevereiro. E o Cazé teve uma ideia brilhante, que foi fazer o samba 365, ou seja, o samba 365 dias do ano. Então, no nosso primeiro ano, nós já começamos com 365 postagens, de efemérides, de situações e de personalidades sobre o samba, indicando que o samba é um ano inteiro. E a partir daí a gente começa a ir nas quadras de escola de samba, conversar com as pessoas que realmente produzem o carnaval, desde lá do chão da fábrica, indo até o carnavalesco, os diretores. E é um projeto que não só integra a comunidade
ao que a gente tem de pesquisa, mas também provoca aquela relação dialógica que é fantástica. Eu não tenho a menor dúvida que nós aprendemos muito mais ao ir numa quadra de escola de samba do que eles aprendem com a gente. Então, esse papel extensionista, o Badauerge cumpre assim, de uma maneira muito importante. E com o tema do programa de vocês, né? A gente tem desde as escolas mirins, passando até a velha guarda. Então, é um projeto que passa por literalmente todas as idades e todas as idades praticando samba, vivenciando essa cultura tão forte para o Brasil. Beleza. O carnaval é mesmo um encontro de tempos, né? Crianças, jovens, adultos, idosos, todos compartilhando memórias, histórias, ritmos e esses saberes tradicionais, né? Por isso que ele combina tanto com a proposta dessa série Linha do Tempo, como você mesmo mencionou, né, Felipe? Para vocês aqui do Badauerge, como que o projeto entende o carnaval como um espaço de aprendizagem intergeracional? Bom, eu acho que o carnaval, ele em si, ele é um ambiente de aprendizado em todas as suas atividades, né? Desde as pessoas que vão pesquisar um enredo, né? Das pessoas que vão desenvolver esse enredo, as pessoas que vão aprender a forma como transformar esse enredo em um espetáculo visual, né? Os sambistas que vão compor o samba enredo daquele ano baseado naquela história, naquela criação, né? O carnavalesco é uma efervescência, a cabeça do carnavalesco é de uma efervescência incrível, né? Então, ele não pensa apenas o tema, mas tudo aquilo que pode ser realizado em cima disso. Para nós aqui, eu acho que o aprendizado passa por como entender toda essa dinâmica, essa mecânica, essa mescla de cultura e entretenimento, né? Tudo isso que passa pela comunicação social, afinal nós somos um projeto, estamos dentro da Faculdade de Comunicação Social, né? Como é que essas coisas se interrelacionam, como é importante hoje em dia, principalmente com esse ambiente de mídias sociais tão pujante assim, de como juntar essas coisas, como melhor contar essas histórias, se é através de uma postagem, se é através de um quadro, se é através de uma entrevista. Esse aprendizado, eu acho que ele acontece de uma forma global no carnaval, e no momento em que a gente se insere nisso, a gente entra nesse processo do aprendizado, né? Não só nós, como os bolsistas, como todos os colaboradores. Eu acho muito importante, muito excitante você ver a quantidade de as possibilidades, milhares de possibilidades que você tem para fazer. A gente já desenvolveu alguns projetos e a gente tem outros tantos na cabeça que aos poucos a gente vai fazendo. E eu acho que o legal do Badauerge, como o carnaval tem ciclos, né? Agora está se pensando o carnaval de 2026. Acabou o desfile, fechou um ciclo. Vai se pensar um novo ciclo. Aqui a gente também tem feito isso. A gente já fez podcast, já fez uma série de postagens, agora está fazendo programas, já tem pensando outros quadros, outros programas. É isso. Essa dinâmica do carnaval acaba influenciando o nosso trabalho também. Isso que o Cazé falou de aprendizado, né? A gente aprende muito com o samba o tempo inteiro. Essa coisa muito cíclica que o Cazé falou. Então, a gente vai criando os projetos à medida que a nossa interação com a comunidade, com as escolas, com os carnavalescos, a gente vai recebendo informação, a gente cria projeto novo. A gente tem um que é um dos mais recentes, se chama Vitrola, que a gente descobriu um acervo aqui no Audiolab enorme dos LPs, né? Pessoal jovem, LP, depois pesquisa aí o que é. Long play. LPs de 70 até 90 e poucos. E a gente está fazendo em parceria com o Samba Vivências, que também é um projeto de extensão aqui da UERJ, episódios falando de cada ano do carnaval. E a gente mostra, né? Faz aqui com nossos equipamentos, nosso estúdio, mostra como foi a capa do carnaval, e a gente vai desenvolvendo a partir dali. E é muito rico porque isso que o Cazé falou, do carnaval ser cíclico, cada ano tem tanta história maravilhosa, tantos sambas
que ficaram na nossa memória, que a gente resgata, sambas que não foram campeões, personalidades fantásticas, assim, não só do samba, que ultrapassaram ali os limites do samba, se tornaram artistas internacionalmente conhecidos e famosos, né? Nos últimos, a gente estava falando do início ali da série de títulos do Joãozinho 30, né? Como que isso é importante, como que essa cabeça do carnavalesco pensa o Brasil também. A gente tem muitos sambas hoje, a nova geração, a nova safra, que se voltam muito mais para a cultura preta. Antes, na década de 2000, a gente passou uma época dos enredos patrocinados, né? A gente, uma empresa bancava, você vai inventar um enredo aí sobre iogurte, se vira, né? A gente tinha enredos muito voltados para ufanistas, a questão né? cívica, ufanista, bem de acordo com o período da ditadura militar. Então, isso também, você tem condição de, vendo isso como um todo, perceber essa evolução, essas mudanças, né? Que é muito legal, porque a gente tem, da mesma forma como o futebol ou como o samba, a gente tem as nossas vivências, né? As nossas lembranças. Quando você traz isso de uma forma mais global, você consegue perceber as suas lembranças inseridas naquele contexto daquela época que você viveu. E indo além dos LPs, né, um dos nossos outros projetos que o Cazé também teve essa ideia fantástica, é o Muita História para Sambar, que são personalidades que viveram todos esse período que o Cazé está falando, e a gente faz um trabalho de história oral mesmo, que é entrevistar essas pessoas e coletar uma entrevista bem profunda, tudo que elas lembram desde lá do seu primeiro carnaval. Nossa, a primeira vez que eu desfilei nessa escola foi assim, até chegar na última. Então, o que tem de riqueza aí, né, de cultura popular, né, de manifestações orais, né, que é super importante a gente dar um valor muito gigante para isso. O carnaval é efetivamente, né, e obrigatoriamente sonoro o tempo inteiro, né, a bateria da escola de samba já é algo fantástico. A gente cumpre esse papel de levar essas sonoridades, esses registros orais através desse outro projeto. Mesmo para épocas que a gente não tem mais pessoas para contar, a gente chama pesquisadores para contar aqueles primórdios do samba, né? Recentemente a gente fez um aqui com uma pesquisadora que fala sobre a relação de negros e judeus na Praça 11, de que forma isso afetou no samba, né? Como os judeus sendo os primeiros patrocinadores de gravação de samba, ali na Praça 11, onde surgiram os primeiros desfiles, onde tinham as casas das tias, né? Tia Ciata e outras tias, onde o samba acontecia, né? Você não tem mais quem tenha vivido aquilo, mas aí você tem os pesquisadores para contar isso também. E isso é tão rico, isso tudo que o Cazé falou. Você passeia pela cidade do Rio de Janeiro, você não só percebe, sente, mas visualiza esses sambistas, que é o outro projeto que a gente tem, que é o Rios de Samba, que é coletar, fazer um catálogo realmente, né, de pontos da cidade do Rio de Janeiro onde pessoas ligadas ao samba são homenageadas. A gente coloca no nosso Instagram, tem assim não só uma audiência muito legal, mas a gente cumprir esse papel de, olha, às vezes você passa todo dia, vê aquele grafite, quem é essa pessoa? Explicar quem é essa pessoa, a importância dela para a história do Brasil, para a história do samba, para a história da música. Porque quem é do samba sabe, né? Aqui a gente agora está fazendo do Martim da Vila. Claro, e o Martim da Vila é uma pessoa mais, né, midiática, mas tem outras pessoas que não são tão midiáticas, como o Ney Lopes, por exemplo, que tem sambas extremamente conhecidos, mas às vezes gravados por outras pessoas. Então as pessoas acham que aquele samba é de quem gravou. E o Ney Lopes é um super sambista que tem lá no Irajá, onde ele nasceu, foi criado, tem lá um grafite em homenagem a ele. Aí você traz isso, você conta um pouco da história dele, mostra como que a cidade, de uma certa forma, reverencia aquele sambista. E o principal, né? Ir para fora dos muros da universidade para apresentar esse conhecimento, essa produção de memória
que a própria cidade faz, os próprios artistas de rua fazem, né? Uhum. Que é uma das coisas básicas que a gente procura sempre fazer aqui, é sair da academia, levar o conhecimento que a gente tem aqui de pesquisa, mas sempre ter essa interação nessas ações extensionistas com a comunidade como um todo, né? E o Rio de Janeiro não tem jeito, qualquer local que você vai do Rio tem ali uma escola de samba próxima, né? Tem esse samba pulsante, ou uma roda de samba que é tradicional no bairro, ou uma escola, né, famosíssima, né? Nós aqui somos vizinhos da Esse Mangueira, é um né? outro projeto que a gente está querendo fazer, Exatamente. né? E só para Então, uma geografia do samba carioca, né? é muita coisa. O samba nos inspira assim o tempo inteiro. Acho que a academia ainda não voltou a olhar de uma maneira mais ampla pro como que o samba pode nos explicar o Brasil, né? E várias situações importantes que a gente tem, como essas que a gente já trouxe aqui. Casé e Felipe, e falando nas gerações, as alas infantis elas costumam ser o coração do futuro das escolas de samba. A gente quer saber o que as pesquisas de vocês têm revelado sobre a importância delas para a formação das novas gerações do samba. O samba é muito baseado nessa cultura oral, né, que a gente estava comentando antes. E na oralidade existe não só o respeito pelos mais velhos, e uma admiração gigantesca de seguir os passos dessas pessoas. Então, a gente teve o prazer de receber aqui, em algumas oportunidades, a Evelyn Bastos, que é madrinha de bateria da Mangueira. E ela começou, assim, novinha, na bateria, sendo, né, participando do desfile mirim da Mangueira. E a partir daí ela foi observando e olhava a rainha de bateria da Mangueira e falou, um dia eu quero ser igual a ela. E ela hoje, ela conta assim, com um brilho no olhar pra gente, quando eu tô num ensaio da quadra, eu vejo tantas meninas da Mangueira me olhando, e eu sendo a representatividade delas, e eu sei que elas estão pensando o mesmo que eu pensava, eu quero ser como ela, isso é fantástico. E ela olha no status, né, que ela já tem hoje, ela faz parte da própria Liesa, isso é super importante, uma mulher está dentro de um local que decide o que é o carnaval, que durante muito tempo foi muito machista, né? Não tinha uma posição feminina. Ela já faz parte da parte cultural, tentando mudar um pouquinho, né, a cabeça disso. E ela diz, mesmo nesse status, ela para e olha para as pessoas que ela admirava quando ela era nova e fala, nossa, essas pessoas são a história da minha escola, são a história da Mangueira. Então, eles contam que eles têm um ensaio, chega antes, eu quero ouvir histórias da dona, né, fulana, cada escola, né, tem as suas matriarcas, aquelas dona, alguma coisa, que ela senta, escuta, e isso é muito forte para seguir essa identidade, para manter esse vínculo com a escola, e não só com a escola. Tem uma coisa muito legal que a gente percebe nas pesquisas, né, o Casé também, a gente já conversou muito sobre isso, que diferente do futebol, que tem aquela rivalidade, né, Flamengo e Botafogo aqui, um do lado do outro, tem a torcida, no carnaval tem uma sintonia entre eles, que é um respeito primeiro pelo ritmo e pelo carnaval. Aí depois cada um tem a sua. Tem vários eventos que, ó, Mangueira convida Salgueiro, Salgueiro convida Portela. Na própria avenida, você vê, né? Pessoas com a camisa de uma escola, a outra escola está desfilando, ele está cantando, balançando bandeirinha. Exatamente. Porque é o carnaval. É o carnaval. Antes de ser uma escola, é o carnaval. Exatamente. Né? Então, é impensável você transpor isso para o futebol. Uhum. É quase que impensável, né? De você, torcedor do outro time, ir para assistir o jogo do rival e cantar o hino do rival, por exemplo. Né? Tudo não. E isso é praticamente impensável. No carnaval é extremamente comum. O cara está com a camisa da Mangueira, está passando a Viradouro, ele está cantando a plenos pulmões. E aí falou, a Viradouro merece ser campeã esse ano. Né? E ainda fala assim, admite, olha, está melhor do que a minha. Está melhor do que a minha. É uma coisa menos, embora envolva paixão, é menos irracional, assim, digamos assim. É mais o espetáculo, ele sobrepõe a paixão, ao amor pela escola que ela tem, né? E isso, né, junta muito com a pergunta que vocês fizeram. A escola de samba, ela nos ensina demais por conta dessa oralidade que começa lá nas crianças, passa nas pessoas, né, que estão ali coordenando o carnaval, como a Evelyn, que eu citei como exemplo, e vão até a velha guarda.
o que une essas pessoas e que faz esse sentimento ser forte é o respeito que vem através da oralidade, que é, antes de tudo, ouvir. Que essa geração não, né? É internet, etc. Eu não quero ouvir, eu quero aparecer primeiro. Calma, escuta, aprende, veja como é. Vai galgando seus passos ali aos poucos, né? Que a capoeira também tem, respeito ao mestre, você vai pegando a corda, né? Que é a tradição iorubá. É uma tradição muito do povo preto de ter essa oralidade como algo base da criança até o mais velho. O respeito à criança e o respeito maior ainda pelo mais velho. E quem está ali no meio de campo, né, sendo a pessoa que está movimentando essa cultura o tempo todo. E inspirado nisso, nessa tradição iorubá, um dos quadros que a gente tem a maior alegria de fazer é o dicionário iorubá. A gente comprou um dicionário assim, maravilhoso, que são expressões da cultura iorubá que nós usamos no nosso dia a dia que a gente nem tem ideia. Então, toda segunda-feira, nós temos uma postagem do dicionário iorubá, que é a nossa contribuição para... A gente aprende tanto com as escolas, né? E passar um pouquinho para o público em geral, que sempre acaba assistindo, né? Visualizando as nossas postagens. Aquela palavra, mas e não sabe o que é. ela quer dizer. Isso é muito forte para a gente e dá muito orgulho de ver o trabalho, né, dos nossos bolsistas, voluntários, deles também compreenderem essa importância dessa preservação dessa cultura ancestral que deu origem ao samba e que faz esse elo maravilhoso dessas 3 gerações. E do outro lado também tem a sabedoria dos veteranos, costureiras, mestres, ritmistas, pessoas com décadas de experiência nas escolas. O que vocês têm aprendido com essa galera que carrega a memória e a resistência do carnaval? Bom, eu acho, por exemplo, a gente tem muita história para sambar com a Dona Vilma. Dona Vilma é uma entidade do Carnaval Carioca, é presidente de honra da Portela. Hoje em dia ela carregou o pavilhão da escola durante muitos carnavais e a entrevista dela traz tudo que a gente quer. Ele estava falando, né, das pessoas nas escolas, tem a oportunidade de ouvir esses baluartes, ouvir essas pessoas mais velhas. Você ter uma entrevista com a Dona Vilma amplia, né, as possibilidades de ouvintes, né, de espectadores dessas histórias. Então, quando você abre para uma pessoa assim, eu acho que responde bem a tua pergunta. Você está dando mais amplitude a toda essa sabedoria. E a nossa ideia é exatamente isso, é trazer essa sabedoria, essa história, toda essa oralidade para cada vez mais gente poder aproveitar. E uma coisa super importante do nosso projeto, que além de tudo isso, a gente está conseguindo incentivar vários alunos a fazerem seus trabalhos de TCC pensando sobre o carnaval. Pegando, né, o fio da meada, né, de alguns pontos, alguns projetos nossos e desenvolver o seu projeto de TCC. Eu estou orientando uma dissertação de mestrado também sobre isso e co-orientando um doutorado também falando sobre o jogo de corpo dos mestres-salas e porta-bandeiras das escolas. Então, isso é assim, para nós que pensamos o projeto, é a glória, né, porque a gente está conseguindo atingir graduação, pós, né, e a produção de conhecimento sobre aquilo que a gente está indo aprender lá nas escolas, né? Aprendendo no sentido maior da escola de samba, né? Esses baluartes são os grandes professores, são os grandes mestres realmente, né? Parar para ouvir esses baluartes falando é uma lição não só de samba, mas de vida mesmo, né? De construção, de algo que a gente, né, não tem tido tanto hoje, um grau de empatia e de solidariedade muito forte. Na escola todo mundo é solidário a todo mundo. Isso é muito intenso, né? O que eles contam nos carnavais, choveu tudo, acabou o carro, aí juntou todo mundo numa ala para empurrar o carro, e aí veio o pessoal da outra escola para ajudar, porque, nossa, imagina se tivesse acontecido comigo, não vai estar lá, bem feito, o carro parou e agora vai perder ponto. Não, as pessoas estão lá pensando, acima de tudo, no carnaval, nessa manifestação tão importante, né? Tão característica da nossa cidade, do nosso estado. Eu acho bacana que as pessoas que estão envolvidas, elas gostam muito de carnaval, né? Então traz esse componente
do amor pela festa, do amor pela cultura. Por isso, fazer uma confidência aqui, na verdade, o embrião desse projeto surgiu num bloco, em que nós dois nos encontramos e falamos assim, poxa, a gente podia fazer algo sobre o carnaval. Você vê, uma boa ideia acaba surgindo, se desenvolvendo dessa forma. Gente, bacana. É muito bom. Gente, a gente quer agradecer demais a presença de vocês. É muito bom ter o privilégio de conversar com vocês, de aprender tanto sobre o projeto, sobre o carnaval. A gente está fechando esse bloco e no próximo nós vamos contar com a presença dos bolsistas do projeto, Júnior Azevedo e Jade Teles. Muito obrigada mais uma Eu vez. que agradeço. Obrigado, Raquel e Bernardo. E mais uma vez, né, estamos felizes demais em receber vocês aqui na nossa casa hoje. Estamos de volta com o podcast Se Liga na Extensão, com a presença dos bolsistas do projeto Badauerge, Júnior Azevedo e Jade Teles. Pessoal, a extensão na UERJ trabalha com o conceito dos 5 Is, né? A interação dialógica, a interdisciplinariedade, a interprofissionalidade, a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, o impacto na formação do estudante e o impacto social. O Badauerge, como podemos ver nessa conversa, é um exemplo vivo disso. Mas para vocês, como é que esses princípios, esses conceitos, eles aparecem no contexto diário assim, do projeto? Eu acho que tanto o impacto na formação quanto social, eles caminham juntos, e também da interdisciplinaridade, porque para fazer, por exemplo, um roteiro, eu não faço muito roteiro no meu curso, é mais uma coisa de jornalismo, mas eu tenho que aprender, eu tenho que fazer, e isso me ajuda tanto na minha profissão, quanto também para minha pessoa no geral. Eu aprendo mais sobre história, sobre sociologia, são coisas que não necessariamente eu estudo no dia a dia, e isso melhora muito tanto para dentro do projeto, quanto para trabalhos e outras coisas na disciplina também. Eu acho que o projeto também possibilita a gente de estar na rua, né? A gente faz coberturas externas, e então a gente tem contato com o povo, com pessoas, a gente entrevista gente do carnaval. Então, assim, pessoalmente eu aprendo muito. Por exemplo, a gente foi fazer uma cobertura da Corte Real do Rio, que é aquele concurso que elege o rei Momo e tudo mais. E ele é um concurso que ele vem ficando cada vez mais plural, né? E, assim, ele vai um pouco na contramão daquele padrão de corpos, né? Que geralmente a gente vê em concursos que são todos iguais, todo mundo com o mesmo tipo físico, todo mundo com a mesma cor de pele, todo mundo com o mesmo cabelo. E esse concurso, ele vai completamente na contramão disso. E eu pude conversar com pessoas lá e a gente ouvir essas histórias. Isso me fez aprender muito socialmente, né? Ver como as pessoas são livres, estão ali se divertindo e competindo, independentemente dos seus corpos. E profissionalmente, ali eu também pude perceber porque a gente ficou na área de imprensa. Então, eu vi que o nosso projeto estava na mesma prateleira de todos os outros setores, assim. Tinha uma galera da imprensa televisiva, de rádio, e o Badauerge estava ali no meio, recebendo a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo cuidado. A gente pôde conversar com as mesmas pessoas. A gente conversou com o presidente da Rio Tour, a gente conversou com Milton Cunha, que é um nome muito forte do carnaval, e deu uma entrevista super bacana pra gente. Então ali eu vi que a gente está na mesma prateleira de vários veículos, e profissionalmente isso para mim foi muito importante. Bom, e para fechar com chave de ouro, a gente queria ouvir de vocês uma experiência que vocês tenham vivido, que tenham marcado vocês no Badauerge, uma experiência que tenha feito vocês perceberem de verdade a importância da extensão universitária. Eu acho que eu tenho duas, uma aqui dentro da UERJ e uma do lado de fora. Eu vou começar dentro, que eu tô aqui no Bada desde agosto, e quando eu ainda era voluntária, eu sou mangueirense desde que eu nasci, e assim que eu entrei eu já tive a oportunidade de entrevistar a Evelyn Bastos, que eles acabaram de falar, a rainha de bateria da Mangueira. Foi muito importante, saber que a gente pode ter esses acessos, essas conversas, esses aprendizados a partir do projeto, e aprender tanto com uma pessoa que você cresce vendo e admira. Foi muito importante pra mim. Eu fiquei a tarde inteira nervosa quando eu ia entrevistar ela, porque eu tava meu Deus, é a Evelyn Bastos, ela existe, eu vou falar com ela. E fora foi quando eu fiz o Vitrola de 1976, que foi o primeiro ano que a Beija-Flor foi campeã. Eu mandei pra minha família, minha mãe mandou pro nosso pai de santo.
E ele me contando que chorou vendo o Vitrola foi muito emocionante pra mim, porque, tipo assim, eu faço algo no âmbito acadêmico que atinge pessoas do lado de fora de maneiras que você não consegue nem imaginar. Não tem nem parâmetro pra isso. Tipo, foi o ano que ele veio pro Rio, ele era criança, adolescente, ele viu a Beija-Flor sendo campeã, e ele entendeu que ele também queria entrar nesse mundo do carnaval. Meu avô já desfilou bastante em várias escolas, e ele vê alguém que ele considera como neta tá falando sobre isso, foi muito emocionante pra ele, e aí eu fiquei tipo, caramba, o Bada é mais do que acadêmico, é tipo, é pra todos os âmbitos. Para mim vai mais ou menos nessa linha também. As coberturas, como eu disse, elas mexem muito comigo, porque a gente tem a oportunidade de ouvir histórias. A gente tem aqui um quadro chamado Bada News, que vai ao ar toda quinta-feira. Eu escrevo, a gente dá notícias daquela semana do mundo do carnaval. E uma vez a gente deu uma notícia que falava sobre cursos de inglês que a Liga RJ, que é a segunda divisão do carnaval, digamos assim, proporcionou para 5 mil jovens periféricos ligados ao samba. Uma pessoa viu o nosso conteúdo, mandou, compartilhou para pessoas e um jovem conseguiu uma bolsa porque viu o nosso conteúdo. Então, assim, ali eu vi que o nosso papel está sendo cumprido. Assim, é o que a Jade falou, às vezes a gente não tem noção do alcance do nosso trabalho aqui no Bada UERJ, assim. É um trabalho muito importante pra gente, eu tô aprendendo muito, assim. Barreiras que eu mesmo me impunha, por exemplo, de estar diante das câmeras, assim. Eu costumo dizer que eu sou um jornalista à moda antiga, que eu gosto de escrever. Eu tenho muita dificuldade, assim, com câmera. E eu tô trabalhando isso e venho aprendendo diariamente, tenho ficado cada vez mais solto. Mas, além de ser um trabalho que nos molda enquanto profissional, ele tem um passo muito importante na sociedade, né? Porque o samba sempre foi isso, né? Sempre tem um trabalho social muito forte, muito grande, justamente, principalmente o povo preto, e a gente está conseguindo levar informação para essa galera e você conseguir saber que alguém ouviu a nossa notícia e conseguiu uma bolsa de estudos, porque ouviu no Bada UERJ é um privilégio, assim. E como o Felipe disse sobre o dicionário Yorubá, é um quadro também que eu acho muito legal, porque a gente pronuncia palavras em Yorubá a todo momento, axé, fubá, e às vezes a gente não sabe porquê, não sabe de onde vem. E no último carnaval a gente teve inclusive um problema, porque uma escola, a Unidos de Padre Miguel, foi penalizada porque uma jurada não entendeu palavras mencionadas no enredo. E a escola foi penalizada de maneira equivocada. Isso foi visto na justificativa. A partir disso, a Liesa iniciou um curso de língua iorubá para os jurados, para que isso não volte a acontecer. Então, assim, precisa acontecer um problema para a Liga se posicionar, e o Bada UERJ já vem fazendo isso há muito tempo, né? Então, assim, eu queria até convidar a jurada a nos seguir. Toda segunda-feira a gente tem o nosso quadro dicionário iorubá. E, assim, isso mostra o quanto é importante, né? O quanto é importante. E isso, com certeza, mexe muito comigo. Maravilha. Você falou agora sobre essa iniciativa, né, que é o Dicionário Iorubá. Vocês têm também a produção de podcasts, vocês têm o Bada News. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre essas iniciativas? Sim, então, o Bada News, ele é um jornal semanal que fala das notícias do carnaval daquela semana. Ele vai ao ar toda quinta-feira. O Dicionário Iorubá, eu acabei de falar, ele traz palavras iorubá que a gente usa no dia a dia, que as pessoas às vezes nem sabem o significado, e a gente traz o significado para português. A gente tem o Rios de Samba, Que eles já falaram aqui mais cedo, que é toda terça-feira. E eu acho legal que a gente homenageia tanto pessoas que já foram e a gente aprende a história delas, como também é importante homenagear quem ainda tá vivo, né? Sim. Saber a história e aprender, tipo, toda a vida e o que fez a pessoa chegar até lá. Tipo, foi o que a gente falou. Hoje foi a postagem do Martim da Vila. A gente passa todo dia, quem tá aqui na UERJ, passa pela praça e tem o mural dele. Quem realmente para prestar atenção que não é do samba? Então dá esse novo olhar. E nas sextas-feiras a gente também posta a agenda. Porque é isso, o carnaval não é só na Sapucaí. O carnaval é 365 dias no ano. Então a gente posta tudo o que acontece de sexta, às vezes até terça, quarta, para quem quiser ir ficar de olho. Então tem festa escola, feijoada. Final de semana passado, a Vila Isabel fez uma feira literária que durou de 9 às 9 e qualquer um poderia ir participar.
Então são muitos projetos interessantes que as escolas fazem ao longo do ano que às vezes a gente não dá atenção, a gente nem sabe. Não tá na grande mídia. Não tá. E aí a gente posta isso toda semana pra saber. E a partir de fazer esse trabalho, eu comecei mais pra coisa de samba, porque agora eu sei tudo que tem. Aí eu mando assim, pô, amigo, eu sei que você dá Portela, vai ter tal coisa aqui, aí vambora. É Legal, ótimo. gente. E eu acho que o mais legal é isso, né? Aqui a gente aprende e ensina, né? Uhum. E é aquela coisa que vem desde dos áureos tempos, assim. O povo preto, ele sempre teve essa coisa de vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Aqui eu aprendo e passo para as pessoas, para minha família, para os meus amigos. E eu acho que essa conexão, essa coisa da extensão é o que me fascina e me orgulha muito de estar aqui. Maravilha. Bom, já deu para perceber que o Bada UERJ mostra que o carnaval vai muito além do desfile. É uma escola de vida, feita de memória, compartilhamento e comunidade. É saber popular encontrando saber acadêmico. É extensão. É Bada UERJ. Bom, estamos encerrando essa primeira edição do podcast Se Liga na Extensão, do Departamento de Extensão da UERJ, e queremos agradecer aqui a presença dos bolsistas, Jade Teles e Júnior Azevedo. Obrigada a você. Vocês querem deixar algum recado para o nosso público? Ai, gente, sigam nossas redes sociais, @audiolabuerj e @badauerj. Curtam, compartilhem, acompanhem, porque Bada UERJ, São Preto, festa brasileira. Foi um prazer bater esse papo com vocês, estar falando do nosso trabalho, do nosso projeto. Eu acho que o samba é isso, a gente tem que estar sempre fortalecendo a nossa bolha, espalhando a palavra, e sempre que quiserem pode convidar aqui, a gente vai estar à disposição. Eu vou pedir para vocês também seguirem o @depeste.erj para ficar por dentro de todas as ações de extensão. A gente agradece muito a presença de vocês. Obrigada a você. Foi um prazer.